pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de desenvolvimento iOS. Hoje nós vamos finalizar o nosso aplicativo de login e cadastro, certo? Então, na nossa última aula a gente tinha aprendido como selecionar uma imagem e mostrar essa imagem para o usuário. Então a gente podia dar essas opções para o usuário, lembrando que a gente também tinha que colocar essas opções, uma mensagem, aliás, para o usuário, certo? Essa mensagem não aparece no simulador, mas é necessário, então a gente colocava lá no info plist essas mensagens, certo? Então, para cada uma dessas opções, a gente tem uma mensagem que a gente mostra para o usuário do porquê que a gente está acessando a câmera ou a biblioteca de fotos, tá bom? Então, a gente tinha visto também como mostrar esse pop-up para o usuário, essa view controller aqui para ele selecionar as fotos e depois como selecionar a imagem que o usuário selecionou, certo? E hoje nós vamos seguir com o nosso cadastro para a gente conseguir ir para a nossa tela de login e fazer o login a partir das informações que o usuário colocar aqui no formulário, tá bom? Bom, para isso vamos fazer o seguinte, a gente não vai ter no nosso aplicativo nenhum tipo de banco de dados, nem nada muito complexo para a gente fazer esse cadastro e login, tá? Aqui é mais um exercício para a gente conseguir praticar, tá bom? Na vida real a gente teria mais um time trabalhando em outro serviço, que não é nem no aplicativo aqui mesmo, que seria responsável por ter um banco de dados e providenciar para a gente um serviço também para a gente conseguir fazer o login e o cadastro, tá bom? Mas como não é o caso, hoje nós vamos simplesmente trabalhar com uma lista de usuários, tá bom? Então vamos criar uma lista aqui, uma user list, que vai ser do tipo user, tá? E ela vai começar com um valor vazio, não vai ter ninguém cadastrado no nosso aplicativo, tá? Então, toda vez que a gente criar um usuário, eu vou adicionar nessa lista. Então, quando a gente for fazer o login, eu vou acessar essa lista para tentar identificar, para ver se existe um usuário com a senha e o e-mail passados para a gente, tá bom? Então, vamos fazer isso. Agora aqui no final, a gente já tem, na nossa função de sign up, a gente já tem o nosso usuário cadastrado, certo? Então, a gente pode simplesmente pegar essa lista nova e colocar um append e colocar esse usuário. Então a gente já sabe que usando essa função append a gente vai pegar a nossa lista e colocar um item a mais no final dessa lista, tá? Como não tem nenhum item na lista, ele vai ser o primeiro da nossa lista mesmo, tá bom? Então vamos lá. Agora vamos voltar para nossa. Agora que a gente já fez o cadastro, a gente já terminou tudo que a gente precisava aqui na nossa tela de cadastro, certo? Então vamos voltar para nossa tela de login. Aqui a gente já tem mais ou menos o layout dele pronto, né? Mas a gente não tem nenhuma validação aqui se o campo de e-mail foi clicado ou não, se o usuário colocou um e-mail e uma senha ou não colocou nada, né? Então a gente pode fazer umas coisas parecidas que a gente tinha feito na nossa tela de cadastro para validar esses campos também, tá bom? Então vamos separar essa tela em dois e colocar o nosso código aqui. Vamos deixar o view de load aqui, que talvez a gente precise. E vamos criar uns outlets aqui para o nosso text fields, tá bom? Então vamos lá, e-mail text field e senha text field, vamos colocar password text field. E agora a gente pode apagar um pouco desses espaços aqui, eu gosto de deixar uma linha separando. Vamos criar uma função aqui para o botão de login, então vamos chamar de login mesmo, tá bom? Só reforçando, eu gosto de separar as funções por colocar as outlets e variáveis aqui em cima na parte. Eu gosto de usar o video.load meio como divisor de águas, então eu gosto de separar variáveis e outlets em cima do video.load e embaixo eu gosto de colocar funções, tá bom? Então só um jeito que eu gosto de me organizar um pouco melhor. Beleza, a gente já não precisa mais dessa parte da tela aqui, a gente pode fechar e deixar só o nosso view controller aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é garantir que o usuário tenha colocado um e-mail, tá bom? Então vamos fazer aquele guardlet que a gente tinha aprendido na última aula. Vamos criar uma variável chamada email, caso essa propriedade não seja opcional, certo? Então vamos usar isso e vamos colocar uma vírgula, porque a gente também quer conferir se ele não está colocando uma string vazia aqui, tá bom? Então a gente tem que garantir que o e-mail não é uma string vazia, tá bom? Então é diferente de uma string vazia, tá bom?
E aqui a gente tem que colocar um else, porque caso alguma dessas coisas aconteça, a gente vai finalizar a função, né? Então nada além disso vai ser executado, nada abaixo disso vai ser executado. E antes disso também a gente quer apresentar um pop-up para o usuário, né? Então a gente poderia usar aquela mesma função que a gente usou lá no Signup View Controller, tá? Então vamos pegar aqui no Signup View Controller e vamos copiar essa função aqui e vamos colar lá no Login View Controller para a gente ter ela e mostrar para o usuário que ele tem que preencher um e-mail. Então vamos chamar ela já, passando aqui campo de e-mail não preenchido. Então vamos rodar aqui para ver como que fica isso. Caso ele for em login e aperte em login, já aparece que o campo de e-mail não foi preenchido. Beleza. Vamos fazer a mesma coisa para o campo de senha, porque agora ele está conseguindo preencher um e-mail e nada mais acontece, né? Então vamos fazer a mesma coisa. Vamos garantir guard que a gente consiga criar uma variável chamada password, caso o campo de password de texto não seja opcional. Então, se isso acontecer, a gente vai criar uma variável chamada password, né? E a gente também quer conferir se esse password que a gente acabou de criar, se o valor dele não é vazio. Porque caso for, bom, aí eu vou apresentar uma mensagem para o usuário dizendo que o campo de senha deve ser preenchido. E além disso, eu vou terminar a função de login, porque eu não quero mais continuar seguindo o login caso ele não tenha preenchido uma senha, tá? Então faz sentido. Agora a gente já tem o nosso campo de e-mail e de senha. Então, caso a gente passe por essas duas validações aqui, a gente vai seguir o nosso código e a gente já pode validar se existe um usuário com essas informações que o usuário colocou pra gente. Então, a senha e o e-mail que ele passou pra gente, tá bom? Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que acessar aquela lista que a gente usou lá no Signup View Controller e vai ter que olhar dentro dessa lista para ver se existe algum usuário com essas informações, tá bom? Só que tem um problema, a gente não consegue acessar a user list daqui, porque aquela variável ela foi criada dentro da Signup View Controller. Aqui eu estou em outro contexto, eu estou trabalhando aqui com a Login View Controller, então não tem nada a ver uma coisa com a outra ainda, tá bom? Então, por enquanto, o que a gente pode fazer que vai nos servir por enquanto é criar uma variável global. Uma variável global é uma variável que fica fora de algum contexto, de uma classe, alguma coisa assim, e a gente pode acessar ela de qualquer lugar do código, tá bom? Então, por exemplo, o que é uma variável global? Além de uma variável global, pode ter também uma função global, tá bom? Uma função global de exemplo que a gente já viu é o print, tá bom? O print é uma função que não é dessa view controller aqui, é uma função global, então a gente pode acessar ela daqui, a gente pode acessar ela lá do login view controller, a gente pode acessar de qualquer lugar, tá bom? Então vamos fazer essa user list, essa variável user list ser uma variável global, tá bom? Então como é que a gente faz isso? A gente só define ela fora da classe, tá bom? Então notem que ainda dá certo aqui para a gente acessar ela e passar esse usuário novo criado, por causa que ela é acessível no código inteiro, não só aqui no Signup View Controller, tá bom? Então a gente vai conseguir acessar ela aqui também agora, tá bom? Então a gente pode acessar ela aqui. Vamos buildar o código de novo, vocês podem clicar Command B e ele vai compilar tudo de novo, tá bom? Então agora a gente consegue acessar esse user list, tá bom? Por causa que é uma variável global, a gente consegue acessar de qualquer lugar, tá bom? Beleza. Como é que a gente faz agora para descobrir se existe algum usuário com esse e-mail, com essa senha dentro daquela lista? Bom, para isso a gente vai aprender um conceito novo hoje, que é chamado de for, tá bom? O for faz o seguinte, a gente vai conseguir iterar dentro daquela lista para ver se a gente acha algum valor que seja parecido com os valores que a gente queira, certo? Então vamos fazer isso assim, ó. O for, a gente tem várias formas de fazer o for em diferentes linguagens de programação também. Uma que vai servir para a gente aqui no Swift é a seguinte, a gente cria uma variável nova, for user, a gente está criando uma variável nova in user list, tá bom? E aqui a gente define um bloco de código, tá bom? O que acontece? Esse código for aqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma variável para cada item que tiver nessa lista. Então, se nessa lista tiver 5 itens, ele vai criar uma variável, tá bom? Mas ele vai criar uma variável por vez, tá bom? Então, inicialmente ele vai rodar esse código aqui
e ele vai rodar esse código a quantidade de vezes, esse código aqui, a quantidade de vezes de itens que tiver no user list. Então, digamos que o user list tenha 5 elementos, tá? Digamos que a gente já criou 5 usuários, então a gente já deu append 5 vezes na user list com usuários novos, e agora a gente tem 5 elementos nesse user list, tá? Então, esse for aqui, ele vai executar qualquer código que a gente tiver aqui dentro 5 vezes. Na primeira vez, ele vai criar esse usuário aqui com o primeiro item dessa lista. Na segunda vez, ele vai criar mais um usuário aqui com o segundo item da lista, tá bom? Então, se a gente colocar um print aqui, por exemplo, e colocar aqui user.email, tá bom? A gente pode simular o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, vamos criar uns 3 usuários aqui, a gente vai conseguir ver exatamente o que acontece, tá? Então vamos colocar user1, user, e vamos criar um usuário aqui. Já que a gente só está usando e-mail, vamos colocar só e-mail aqui. Então vou botar e-mail 1, qualquer senha, e vamos copiar esse código. Aliás, vamos pegar nossa user list. Isso aqui é só um teste, tá, pessoal? A gente vai apagar esse código logo mais, mas é só para vocês entenderem como é que funciona o for, tá bom? Então, user 1. Agora vamos pegar isso aqui e vamos colocar mais umas 2, 3 vezes, tá bom? Então, vamos ver. 2, 3, 4. E vamos alterar aqui também. 4, 3, 2. E vamos trocar aqui para 4, 3, 2, tá? Então, esse for loop, ele vai ser executado 4 vezes agora, porque a gente tem 4 usuários na nossa lista, tá bom? Então ele está pegando a lista, e na primeira vez que ele executar esse código, ele vai criar uma variável chamada user, e essa variável vai ser igual a user1, tá bom? Porque é a primeira vez que ele está executando esse código. E daí, dentro desse código, ele vai executar tudo que tiver aqui dentro, usando o nosso user1, tá bom? Então, quando eu dar o print aqui, ele vai printar o e-mail, que vai ser o e-mail do user1. Depois, ele vai fazer a mesma coisa para o user2. Então, depois que acabar o user1 aqui, tudo que tiver aqui dentro acabar, ele vai rodar isso aqui de novo. Então, vai ter o user2 aqui. Depois ele vai executar, vai rodar um print, vai printar user2, vai acabar e vai rodar o user3. E assim, por quantos users tiver aqui na user list, tá bom? Então vamos rodar esse código aqui só para vocês verem como é que vai funcionar, tá? Se eu clicar em login, agora nesse botão de login, ele vai chamar a nossa função de login e ele vai executar todo esse código. Então ele vai adicionar todos esses itens no user list e vai fazer o for pra gente, certo? Ah, aliás, não, só depois que a gente passar por essas validações. Então vamos colocar qualquer string aqui só para ele passar pelas validações. E notem que ele já printou tudo pra gente aqui. Então a gente já tem aqui e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, e-mail 4. Então ele printou uma vez para cada. Ele executou esse código pela primeira vez, foi user 1 e printou e-mail 1, que é o que a gente está passando aqui, tá bom? Beleza, mas para que isso é útil? Bom, agora a gente já tem uma forma de procurar item por item nessa lista, certo? Então a gente tem como comparar para ver se o e-mail é exatamente o e-mail que foi passado para a gente e a senha também, tá bom? Caso os dois forem, bom, então a gente já tem as informações corretas que a gente precisa para fazer o nosso login, certo? Caso não for, bom, então quer dizer que o usuário colocou uma informação incorreta, então a gente não consegue prosseguir com o login, tá bom? Então vamos fazer isso agora. Em vez de printar e-mail aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar uma comparação aqui para ver se user.email é igual ao e-mail que foi preenchido pelo usuário. Caso esse e-mail for correto, bom, agora eu quero validar a senha para ver se a senha é correta. Então eu já vou botar uma vírgula aqui e botar mais uma comparação, tá? Então vamos ver se a senha user.password é igual a password para ver se foi a correta. Caso ele for, bom, eu vou criar um bloco de código aqui e aqui eu vou poder prosseguir para o login. Aqui eu posso levar o usuário para a tela de sucesso, tá bom? Então, por enquanto a gente não tem essa tela criada, vamos só botar um pop-up aqui. Vamos botar aqui usuário encontrado. Vamos só colocar isso por enquanto. Encontrado, tá? Bom, quando isso acontecer, bom, eu não quero mais, se por exemplo o usuário que a gente colocou aqui for o usuário 1, bom, eu não vou querer fazer o for no usuário 2, no usuário 3, no usuário 4, certo? Então o que a gente pode fazer é um return,
tá? Para acabar a função. Então aqui já vai acabar toda a função, certo? A gente já encontrou nosso usuário, a gente não precisa mais seguir na função, certo? Então a gente já pode continuar para nossa tela de sucesso e seguir a nossa vida, certo? Bom, caso não seja, bom, vai acabar o nosso if aqui, por causa que deu errado, vai acabar o nosso for aqui e ele vai seguir para o próximo item, vai ir para o item 2, para o usuário 2, até ele achar algum usuário, ou até acabar os itens na lista, certo? Então vamos lá, caso algum usuário seja encontrado, ele vai cair aqui nessa função, certo? E a nossa função vai acabar também, porque ele vai chamar esse return. Então a função login vai morrer, por causa que ele já encontrou nosso usuário e a gente vai poder fazer o que a gente quiser, certo? Bom, o que acontece se a gente chegar aqui nessa parte do código? O que acontece é que a gente não encontrou nenhum usuário, certo? Então aqui nesse ponto do código aqui, nenhum usuário foi encontrado, porque a gente já procurou na nossa lista inteira e não encontrou nenhum usuário que tenha o e-mail e a senha providenciados, que o nosso usuário colocou, certo? Então o que acontece? Quando a gente chega aqui, quer dizer que não deu certo, então a gente pode mostrar uma mensagem para o nosso usuário falando que nenhum usuário encontrado com as informações passadas, certo? Então, beleza. Agora, se a gente tentar rodar o código agora e colocar qualquer informação aqui, vai aparecer esse pop-up pra gente, certo? Então, o que a gente pode fazer para testar é colocar algum e-mail aqui que seja o nosso correto, tá bom? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, no nosso e-mail, no nosso usuário 3 aqui de teste, vamos colocar e-mail 3 e vamos colocar senha 123, tá bom? Então, se a gente tentar colocar agora, tentar colocar um login, colocar e-mail 1 e 123, vai mostrar que nenhum foi encontrado. Mas se a gente colocar e-mail 3, o usuário foi encontrado, por causa que a gente passou pela nossa validação, a gente viu que o e-mail é e-mail 3, encontrou com a senha que é 123, então a gente conseguiu encontrar o nosso login, certo? E depois o nosso pop-up não aparece mais, por causa que ele chamou o return e acabou a função, tá bom? Então com isso a gente consegue validar o nosso login, tá bom? Então beleza, agora a gente já sabe como a gente faz o nosso login, vamos apagar isso aqui, porque isso aqui é só os dados que a gente fez pra gente testar mesmo, tá bom? O que a gente pode fazer agora é rodar o nosso aplicativo, tentar fazer um cadastro, pra gente testar se o usuário foi adicionado na nossa lista, e depois a gente tenta fazer um login também, pra ver se a gente consegue. Então vamos lá, eu vou criar o nosso usuário Jeff, o e-mail vai ser e-mail@gmail.com, a senha vai ser 123, e a confirmação da senha também. Eu não vou botar nenhuma imagem por causa que a gente tinha combinado que ia ser opcional para o usuário colocar uma imagem ou não no seu cadastro, tá bom? Então clicando em cadastrar, usuário Jeff cadastrado, muito bom. Agora vamos voltar e vamos tentar fazer o login desse Jeff, tá bom? Então se a gente colocar qualquer e-mail e senha aqui, é para dar que nenhum usuário foi encontrado, certo? Agora se a gente colocar o e-mail @gmail.com e a senha correta, 123, dessa vez a gente encontrou o Jeff, muito bom. Então a gente poderia até colocar aqui o parâmetro usuário Jeff encontrado, né? Mas ao invés de fazer isso, a gente vai fazer a nossa tela de detalhes. Então nessa tela a gente vai colocar o nome do Jeff lá e a imagem dele também, tá bom? E a gente vai sair dessa view controller aqui também, tá bom? Então vamos fazer esse passo. Vamos criar uma nova view controller. Colocou a touch class. Vamos selecionar View Controller aqui, vamos marcar Shib, porque a gente quer ter a representação visual, e vamos chamar de User Detail View Controller, tá bom? Vamos clicar em Next e salvar essa View Controller também. Beleza. Agora, a gente sabe que a gente vai querer ter um usuário aqui, né? Então vamos já criar o nosso init aqui e a nossa propriedade de user aqui, porque a gente vai querer ter um user nessa tela, se não tiver não faz sentido, certo? Então vamos lá, init selected user do tipo user, e quando for passado, o nosso user vai receber o valor desse selected user, né? Então a gente já sabe também que quando a gente faz um init aqui da ViewController, a gente precisa passar esse cara aqui que já aparece pra gente, né? Se não aparecer, é só vocês digitarem isso aqui mesmo, que vai dar certo, tá bom? E a gente também precisa chamar um tal de super.init aqui, passando esse valor aqui, ó.
são strings opcionais. Então a gente pode passar new aqui e new no bundle também, tá bom? Mais pra frente a gente vê o que isso aqui quer dizer, tá bom? Mas vamos lá. Agora que a gente já tem essa view controller, quando o login der certo, a gente não quer apresentar essa mensagem aqui. A gente quer realmente chamar nossa view controller, né? Então vamos criar essa user detail VC, que é a view controller, e vamos passar esse usuário também que a gente está criando, né? Então vamos lá, user detail view controller, e não está aparecendo o nosso init aqui ainda. Então o que a gente pode fazer é clicar em Command B para ele buildar o código de novo, e aí ele vai se achar, né? Então vamos lá, eu dei um Command Z para retornar o que eu tinha aqui e já apareceu para mim. Então beleza, vamos digitar user e vamos pegar nossa navigation controller e vamos empurrar uma tela para cima, tá bom? Então vamos passar essa user detail view controller e vamos dizer que a gente quer animação sim. Então vamos passar true aqui, certo? Então se a gente rodar agora de novo, a nossa tela vai ser apresentada, mas não tem nada na nossa tela ainda, né? Então vamos colocar algumas informações aqui para a gente conseguir preencher com as informações do Jeff, né? Então vamos passar uma label e vamos colocar uma imagem também, tá bom? Beleza, agora vamos dividir essa tela em dois e vamos criar os outlets para esses itens aqui. Então vamos lá, image view, e a nossa label também vai ser a name label, tá? E aqui no view de load, bom, aqui a gente vai conseguir acessar nossas propriedades e atribuir os valores do nosso usuário, né? Então vamos lá, name label.text, vamos passar user.name e no image view.image a gente vai passar a imagem do nosso usuário, caso ele tenha, né? Notem que não tem problema a gente passar um opcional aqui. Por quê? Por causa que a imageview.image, que é a propriedade da imagem da image view, também é opcional, tá bom? Então ela vai saber se encontrar aqui, tá bom? Então beleza. Agora eu vou só expandir esse valor um pouco aqui, porque caso o nome seja muito grande, a gente já sabe que dá problema, né? Então vamos até centralizar aqui para dar certo. Então, vamos tentar rodar esse aplicativo para ver como fica agora. Bom, vamos criar um cadastro agora. Jeff, email@gmail.com, senha 123, confirme senha 123. Vamos selecionar uma imagem também. Cadastrar, usuário Jeff cadastrado. Agora vamos fazer o login. email@gmail.com. Vamos chamar de 123. Perfeito, pessoal. Agora deu certo. Se a gente colocasse uma informação incorreta aqui, já ia dar errado, né? Então, beleza, pessoal. Com essa aula a gente conseguiu fazer as validações que a gente precisava. A gente aprendeu também o conceito de for loop, que é muito legal no mundo de programação, em geral, não só iOS também. E é um conceito que é bem legal da gente praticar também, tá bom? Então é isso, pessoal. Por essa aula foi isso. Bons estudos e até a próxima aula.